Tudo bom, pessoal? Nossa aula de hoje, falando sobre a África, nós vamos começar a trabalhar as diversidades regionais do continente africano. Iremos aí finalizar o nosso conteúdo sobre a África, que nós já iniciamos lá atrás. Vamos iniciar então? Muitas vezes se pensa na África como um continente homogêneo, mas na verdade existem várias Áfricas, com países bastante diferentes entre si. Vamos observar a tabela. Podemos notar pela tabela que a economia total do continente africano é de pouco mais de 1,7 trilhão de dólares, como nós podemos verificar aqui, ó. Isso significa que o Brasil sozinho possui um PIB maior do que a soma de todos os 54 países africanos. Isso evidencia que é um continente com países pouco desenvolvidos economicamente. Mas as três maiores economias do continente, que são África do Sul, Egito e Nigéria, possuem juntos quase a metade, em cerca de 46% da produção econômica total da África. A África do Sul, esse país aqui, sozinha contribui com cerca de 21% da economia do continente. Ela é a potência regional da África, principalmente da sua parte subsaariana. Embora, claro, a Nigéria, país mais populoso e a terceira maior economia do continente, possa também reivindicar esse status. Nesse período, algumas economias nacionais do continente africano mostrou crescimento negativo. É o caso de Zimbábue e da Somália, que tiveram crescimento econômicos negativos nessa primeira década do século XX. Outros tiveram crescimento moderado e menor que a expressão demográfica, mas a maioria cresceu em um ritmo maior que o crescimento da população e tiveram um aumento em suas rendas per capita. Graças à elevada nos preços de matérias-primas e também em função de mais investimentos externos, principalmente da China, como nós já vimos lá atrás, a primeira década do século XXI foi bem melhor que as anteriores para a África. Em média, o continente registrou crescimento anual de 3,4%, superior à média mundial, que é 3%. É também bastante superior à média dos países desenvolvidos, que é de 2,6%. Existe grande diversidade regional no continente africano. Todavia, comparada aos demais continentes, a África é mais homogênea, por não apresentar grandes disparidades em nível de desenvolvimento. Há diferenças significativas, por exemplo, entre uma África do Sul industrializada e economias extremamente pobres, como a Costa do Marfim, Serra Leoa ou Moçambique, mas não há em todo o continente um país que possa ser considerado desenvolvido. O país mais industrializado do continente africano é a África do Sul. O país, porém, possui também imensos problemas de pobreza absoluta, por ter péssima distribuição social da renda. A minoria branca, cerca de 17% do total, fica com aproximadamente 75% da renda nacional, ao passo que a maioria negra, em torno de 70% do total da população, fica com menos de 20%. Aos 13 restantes, constituídos por mestiços e asiáticos, cabem cerca de 5%. Costuma-se cada vez mais regionalizar a África em dois conjuntos, ou grandes regiões: a África do Norte, ou setentrional, e a África subsaariana. Essa divisão tem por base critérios geográficos, étnicos e culturais, religiões e etnias predominantes em cada região, e é definida da seguinte forma: África setentrional ou norte da África, também denominado África Branca, é constituída por 9 estados, incluindo o Saara Ocidental, um país em formação. E África Negra ou Subsaariana, formada pelos outros 44 países do continente. A África Branca do Norte ou Setentrional é formada por estados em que predominam os povos caucasoides e a religião islâmica. Conforme podemos constatar aqui no mapa, o Egito, 94,6%, é de maioria muçulmana, Líbia, 96,6%,
Muçulmanos, Níger 98,6%, Argélia 98%, Tunísia 99,5% e o Marrocos 99%. Com exceção da Etiópia, da Eritreia e em parte do Sudão, em geral, os povos que habitam esta parte da África são de origem árabe. Mesmo no Sudão, a etnia predominante, 80% do total após a separação do Sudão do Sul, que pertence a outro conjunto regional, a África subsaariana, é chamada árabe sudanesa, ou seja, são descendentes de árabes, especialmente egípcios, que dominaram o país durante séculos. Existem cerca de 250 milhões de habitantes na África branca, o que equivale a mais ou menos 25% do total da população do continente. O norte da África praticamente representa uma continuação do Oriente Médio, que fica na Ásia, do outro lado do Canal de Suez. O Canal de Suez foi construído entre os continentes africano e asiático, para ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. De fato, tanto o Oriente Médio como a África Branca são habitados por povos árabes ou troncos étnicos comuns, israelenses, camitas, turcos, sudaneses, e apresentam a mesma paisagem natural. Nessas imensas regiões predominam o clima desértico, só amenizado nas áreas litorâneas e nas margens dos rios, principalmente as do Nilo. A religião predominante é o islamismo e até a economia existem semelhanças. Assim como no Oriente Médio, a grande riqueza do norte da África é o petróleo, seguido pelo turismo. O petróleo é encontrado principalmente na Líbia e na Argélia, os dois países com as maiores rendas per capita da região, 9.950 e 5.250 dólares, respectivamente. Também o Egito, esse país aqui, a Tunísia aqui e a Mauritânia exportam petróleo, mas em quantidade bem menores. Outras atividades econômicas importantes são o turismo, especialmente no Egito, devido à presença das grandes pirâmides, no Marrocos e na Tunísia, onde a preferência são as ruínas de Cartago. A agricultura, com o cultivo de azeitonas, frutas cítricas, tâmaras, trigos e algodão. E a mineração, com destaque para a exploração do ferro, do carvão, do fosfato e do manganês. Sobressai o fosfato e o manganês. O padrão de vida da população, em geral, é baixo, mesmo dos estados que exportam petróleo. A distribuição de renda é muito desigual, como é regra geral dos países do Sul. A África subsaariana. A África subsaariana é constituída por 44 estados independentes, com população total de cerca de 750 milhões de pessoas. É a verdadeira África. Nos dizeres de alguns especialistas, é a África dos povos de etnia negra, dos estados construídos de cima para baixo de forma arbitrária. Comparada à parte norte do continente, a África subsaariana é bem mais heterogênea, isto é, apresenta maior diversidade. Existem ali grandes diferenças econômicas, culturais, étnicas e até mesmo naturais. Há paisagens desérticas em que as condições de vida é precária, mas há também exuberantes paisagens tropicais que permitem a agricultura e a pecuária. A África do Sul, potência regional da África subsaariana, é o único país do continente que possui litoral em dois oceanos, o Atlântico e o Índico. Por essa razão, e por situar-se no extremo sul do país, tem posição geográfica considerada estratégica, de enorme importância econômica e militar. A África do Sul é o país que possui a maior concentração mundial de riquezas minerais: ouro, diamante, carvão, antimônio, minérios de ferro e manganês, urânio, cromo, titânio e etc. O país conta com as maiores reservas de alguns minerais básicos para a indústria moderna, como manganês, platina, vanádio e cromo. Isso explica o apoio norte-americano ao governo da África do Sul, mesmo durante a vigência do apartheid, sistema oficial de racismo e de segregação, separação étnica.
A África do Sul é o país com mais industrialização do continente e apresenta um padrão de vida bem mais alto para a minoria branca, descendente de ex-colonizadores holandeses ou ingleses, e para uma nova elite negra que surgiu nos últimos anos. Mas o que prevalece é a baixa qualidade de vida para a maioria da população, principalmente os negros, 70% da população total, os 10% de mestiços e os 3% de asiáticos, indianos. Após a independência, em 1961, a minoria branca da África do Sul implantou o sistema do apartheid. Hostilizado pelos restantes do mundo, e em especial pelos vizinhos africanos, que só foi eliminado em 1994. Durante mais de 3 décadas, a África do Sul possuiu um racismo oficializado que estabelecia direitos desiguais de acordo com a cor da pele. Essa discriminação fez parte da Constituição até a realização das primeiras eleições livres e multirraciais para os cargos legislativo e para a presidência do país em abril de 1994. Nelson Mandela, ex-preso político ligado ao Conselho Nacional Africano, tornou-se o primeiro presidente negro da história do país. Ele procurou estabelecer união racional com a participação de negros e brancos no seu governo, representado por seus partidos políticos. Esse governo de unidade nacional conseguiu evitar uma guerra civil. Com a eleição de Nelson Mandela para a presidência da África do Sul, desapareceu oficialmente o apartheid. O fim do domínio político, embora não totalmente econômico, da minoria branca, acirrou a rivalidade entre as várias tribos ou etnias negras, em especial os Zulus e os Xhosas, os dois principais grupos étnicos do país. O presidente Mandela, de origem Xhosa, foi visto, a princípio, com desconfiança pelas lideranças Zulus, o que não impediu convivência pacífica com vistas ao bem comum. O governo de Nelson Mandela terminou em 1999, mas desde então permanece o desafio de manter a estabilidade no país. Em 2009, foi eleito um presidente de etnia Zulu, Jacob Zuma. O governo sul-africano enfrenta outras dificuldades. Por um lado, existe a necessidade de criar meios para permitir o mais breve possível a melhoria da situação da imensa maioria da população negra, cujas condições de vida ainda são precárias. Muitos grupos africanos invadem propriedades de brancos, especialmente no meio rural, algo que desestabiliza a economia do país e provoca êxodo dessa população de origem europeia, geralmente a mais qualificada e com maior escolaridade. Também o nacionalismo precisa ser incentivado ou até criado para estar acima das inúmeras identidades étnicas ou tribais que prevalecem no país. Na realidade, a África do Sul, do início do século XXI, representa uma espécie de laboratório para grande parte do continente africano. Se essa experiência der certo, o país será não apenas uma democracia, mas o que é mais importante, uma sociedade democrática no seio de uma população multirracional e multiétnica. Algo muito mais difícil de construir com uma população heterogênea do ponto de vista étnico e cultural, do que com um povo homogêneo, como é o caso das sociedades democráticas mais antigas, tais como Reino Unido, Estados Unidos, França, Suécia e entre outros. Essa região da África subsaariana é marcada em geral por governos autoritários e corruptos, que não se preocupam em melhorar as condições econômicas dos seus países. Nos últimos anos, no entanto, verifica-se a tendência democratizadora em toda a região, com eleições multipartidárias realizadas regularmente. A economia dessa região sobressai o extrativismo, a principal fonte de receita da África subsaariana. Este pedaço do continente africano detém 7% das reservas de petróleo do mundo e importantes reservas de fosfato, cobre e cobalto. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero ter contribuído aí com vocês. Até a nossa próxima aula.